Bom, então a aula é sobre equilíbrio químico. Se vocês entrarem no YouTube, gente, do Centro de Mídias, agora tem um canal por série, não sei se vocês perceberam, e em cada série tem uma playlist. Na playlist de química de vocês tem 3 aulas, tá? As 2 de cinética química e de equilíbrio químico tem a do dia 11, a do dia 18 não ficou salva. Então, por isso que eu resolvi já fazer essa aula, senão vocês não vão conseguir fazer a lista, tá? Vão ficar com muita dúvida. Então, esse primeiro slide aqui, caso não esteja passando, acontecendo alguma coisa, alguém interfere, tá? Mas eu acho que está dando certo aqui. É um mapa mental, tá? Esse aqui eu peguei da internet, para a gente revisar um pouquinho quais são, né, as características aí de uma reação química que entra em equilíbrio. Então, o equilíbrio químico, ele ocorre numa reação química que a gente chama de reversível. Então, isso aqui é característica, tá, de algumas reações químicas. Umas são reversíveis, outras não. Então, por exemplo, uma reação que não é reversível, que não vai entrar em equilíbrio químico, é a queima de um papel, tá? A gente que vai formar produto, tá? São as reações que vocês conheciam até agora. Então, quando eu queimo papel, os meus reagentes, papel, gás oxigênio que tem no ar, eu vou ativar com a chama. Quando acabar um dos reagentes, a reação, ela termina, né? Então, e outra, ela só ocorre no sentido direto da reação. Então, papel é queimado, vai formar cinza e gás carbônico, e a reação acabou, tá? Eu não consigo fazer o inverso. Então, por isso que ela é irreversível. Essas aqui, que são irreversíveis, né, que a seta é simples, essas aqui não entram em equilíbrio químico. A reação termina, tá? Então, as que entram em equilíbrio químico, elas têm que ser reversíveis. Então, a gente vai identificar aqui, ó, tá vendo? A dupla seta. Então, eu tenho a reação direta, A mais B formando C mais D, tá? Que é da esquerda para a direita. E também eu tenho simultaneamente a reação inversa. Um exemplo que foi falado lá na aula do aplicativo é a síntese da amônia, tá? Então, se eu fizer a reação de nitrogênio mais hidrogênio, vai formar amônia, tá? NH3. É muito usado como fertilizante para a indústria e tá? Também tem outros usos aí para armas, enfim, armas químicas, né, explosivos. Daí que só tem que fazer um balanceamento, né? Aqui fica 2 e aqui fica 3. Então, essa reação aqui é uma reação reversível, tá? Ela vai chegar no equilíbrio químico. Então, eu tenho a reação direta, nitrogênio reage com hidrogênio e forma NH3. Simultaneamente, eu tenho a reação inversa. E isso vai acontecendo, tá? Até que vai chegar um momento que as velocidades, né, das reações direta e inversa vão se igualar. Então, é nesse momento aqui, ó, velocidades iguais, que eu tenho o equilíbrio químico. O equilíbrio químico ocorre em reações reversíveis e é atingido quando as velocidades aqui elas ficam iguais, tá? Daí tem a questão dos gráficos. O gráfico da velocidade, gente, é o questionário anterior, né, que já foi que vocês fizeram, já tinha parte dos gráficos. O gráfico da velocidade é esse daqui, ó, velocidade por tempo. Então, ó, a velocidade da direta, da inversa, quando elas se igualam, então se eu tiver um valor numérico, eu pego aqui nesse eixo, né? Eu tenho o equilíbrio, tá? Então, esse aqui é um gráfico de velocidade. Uma característica também que a gente tem nessas reações é que a concentração, né, das substâncias, elas ficam constantes quando o equilíbrio ele é atingido. Elas não precisam ser necessariamente iguais, elas têm que ser constantes. Então, aqui, ó, isso aqui, gente, em química, é concentração em mol por litro, tá? Esse colchete aqui, ó. Isso aqui significa concentração em mol por litro. Vai aparecer bastante. Então, aqui eu tenho a concentração, ó. Aqui é uma opção, um perfil de gráfico, né? Aqui a reação está ocorrendo, chega um momento que aqui fica constante, ó, tanto a do reagente quanto a do produto. É constante porque eu tenho aqui, ó, paralelo ao eixo do tempo, né? Então, aqui eu tenho o tempo de equilíbrio. Esse aqui é um outro perfil, tá? Não importa se elas vão se cruzar dessa forma ou não, o que eu tenho que olhar? O ponto
que elas ficam constantes. Gente, tudo bem esse slide? São as características das reações que entram em equilíbrio químico. Reações reversíveis, quando ocorre, velocidades se igualam, e característica que a gente tem aqui também é que as concentrações elas são constantes. Isso aqui é só a parte teórica aí, certo? Então, se tem uma equação química e aparece essa dupla seta, vocês já sabem que é reação reversível. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar, tá? Aqui já começou o conteúdo da aula do dia 18, tá? Toda vez que a gente tem uma equação química, de uma reação que entra em equilíbrio, a gente consegue escrever uma expressão matemática para constante de equilíbrio. Eu já vou falar mais um pouquinho para que serve essa constante, tá? Mas é o seguinte, primeiro a gente tem que saber como escreve essa expressão. Aqui eu tenho uma reação genérica, A mais B formando C mais D. Aqui em vermelho minúsculo são os coeficientes estequiométricos, tá? Que é o número que vem para o balanceamento. Daí como que a gente faz, né? Como que a gente define a expressão matemática dessa constante? Aqui eu tenho Kc é igual. Então, é uma divisão, tá? Da concentração dos produtos da reação direta, né? Que é o que está aqui à direita, dividido pela concentração dos reagentes. E quando a gente tem mais de uma substância, a gente vai multiplicar, tá? E os expoentes, eles são aqui esses coeficientes. Ó. Então, para essa reação genérica, ficou como? Produto, ó, concentração de C elevado a Czinho, vezes, porque eu tenho uma outra substância, concentração de D elevado a Dzinho, tá? E aqui embaixo, reagente, ó, concentração de A elevado a Zinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho. Então, aqui é uma maneira da gente escrever a expressão da constante. Em cima é produto, embaixo é reagente, e os coeficientes, eles viram expoentes. Então, para aquela de síntese de amônia, que é nitrogênio mais 3 de hidrogênio, formando 2 de NH3, como que ficaria? Essa reação aqui ela ocorre em fase gasosa, tá? O estado físico ele é importante, eu já vou falar por quê. Só vou colocar aqui. Então, como que ficaria, né? Se a gente for seguir essa definição geral. Kc é igual. Eu só tenho um produto, então eu vou colocar concentração de NH3. Se aqui o coeficiente é 2, fica elevado ao quadrado. Dividido por... Só tem um produto nesse caso aqui, então acabou. Agora eu vou aqui para os reagentes da reação direta. Concentração de N2. Quando não tem coeficiente, é expoente 1, não precisa colocar. Vezes, é produto aqui, tá? Vezes, não vai me pôr mais. A concentração de H2 elevado ao cubo, que aqui o coeficiente é 3. É só isso, tá? É claro que se eu tiver valor numérico, eu calculo, mas aqui, de início, o objetivo é escrever a expressão. Dúvidas? Acho que não tem dúvidas. Gente, tá dando certo? Vocês estão me ouvindo? Alguém, por favor, me dê um sinal de vida. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Que interessante. Porque eu fico falando para a tela do computador, é meio esquisito, né? Bom, observações. O estado físico é importante porque, gente, as concentrações que a gente usa é em função da concentração em mol por litro, tá? Ela tem que ser em mol por litro. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma substância sólida, a concentração ela é invariável, então a gente não coloca na expressão, tá? Porque uma concentração, como que é calculada, né? É a quantidade de soluto pelo volume de solução. Quando é sólido, a gente não tem a variação, tá? Então, o que acontece? Daqui a pouco eu vou mostrar outros exemplos, tá? Se aparecer do lado de alguma substância aqui subscrito, né, à direita, o estado sólido, significa que a concentração é invariável e não vai ser colocado na constante, tá?
Também acontece com líquidos puros, mas isso vai ser mais falado no equilíbrio iônico, que é quando a gente tem um solvente no meio da equação, tá? E geralmente vai ser a água. Mas o sólido, tem que tomar cuidado, que esse daqui, por enquanto, não pode colocar na expressão, tá? Porque a concentração dele não muda, né? Então é por isso que a gente não coloca. Outra coisa, KC é experimental e depende da temperatura. Então, para eu calcular o valor numérico, né, eu preciso de concentrações que sejam informadas a partir de dados experimentais. E quando eu vario a temperatura, eu vario KC. Porque o equilíbrio, né, aquele estabelecido, quando as velocidades, né, das reações aqui direta e inversa se igualam, e a gente sabe que a temperatura é um dos fatores que altera isso daqui, né? Já foi visto lá naquela aula de fatores que alteram rapidez de reação. Então, o KC, ele depende da temperatura. Bom, aqui, se for dado o valor numérico, a gente consegue calcular, tá? Eu vou falar depois. E por que KC é importante? É uma constante, tá? Então, eu tenho equilíbrio químico. Se eu não mudar a temperatura, né, para aquela reação específica, o valor da constante vai ser sempre o mesmo. E para que serve? Né? Por que é interessante? Então, o KC, ele é a concentração de produto pela concentração de reagente. Então, por exemplo, a síntese da amônia, ela é um processo industrial, tá? Ocorre isso aqui na indústria. Nitrogênio mais 3 de hidrogênio, formando 2 de NH3. Então, ó, o que acontece aqui? O KC, ele é diretamente proporcional à quantidade de produto formado, porque aqui, ó, se a gente considerar que se aqui fosse uma fração, né, um denominador 1, KC e concentração de produto, eles estão aqui, né, no numerador. Então, isso aqui significa que é diretamente proporcional. Ou seja, se eu tiver um KC alto, significa que eu vou formar bastante produto, tá? Então, tem casos que isso né, que nem num processo industrial, isso é importante. Então, se alteram condições também, tá? Para que eu tenha aqui um KC elevado, porque daí eu tenho bastante, aqui no caso, amônia, para o exemplo que eu falei. Então, uma aplicação da constante é essa, tá? Se eu tenho um produto desejável, eu vou obter ele de uma reação que tenha um KC alto. Se o meu produto é indesejável, por exemplo, é tóxico, né, alguma coisa assim, daí eu preciso que esse KC ele seja baixo. Isso aqui é uma aplicação. Aqui tem uns exemplos, tá? Para ficar um pouco mais claro aí. Ó, expressão de KC. Vou olhar o estado físico primeiro, ó, gás, então todos vão participar. É só para escrever a expressão. Então aqui vai ficar KC é igual concentração de, o meu produto é SO3 elevado ao quadrado, ó, porque aqui o coeficiente é 2, dividido por, esse é meu único produto. Então agora eu vou para o reagente, que é a parte de baixo, concentração de SO2 elevada ao quadrado, vezes a concentração de O2. Pronto. Só isso, tá? Agora vamos para a letra B. Na letra B, aqui ó, tem o carbono sólido. Então, estado sólido, a concentração aqui é invariável, não vai entrar. Então, como que vai ficar a expressão de KC? Concentração de, o meu produto é CO ao quadrado, porque o coeficiente é 2, dividido pela concentração de CO2. Aqui, ó, o coeficiente é 1, então não tem expoente, e esse sólido não entra, tá? Fica só assim, essa daqui. E a de baixo, aqui, ó, esse aqui, gente, é aquoso, tá dissolvido em água. Concentração varia, tá? Então, todos também vão participar. É só o estado sólido que não. KC é igual. Aqui é uma equação, aqui é um equilíbrio iônico, tá? Mas a expressão vai ser a mesma coisa, porque ó, aqui eu tenho cátion e ânion, né? Aqui é um ácido, foi colocado em água, vai ser mais abordado nas próximas aulas aqui. Bom, vai ficar a concentração de H+, não tem coeficiente, não tem expoente, vezes a concentração de Cn-,
dividido pela concentração de HCl. Tá? Aqui não tem nenhum coeficiente, ó, é tudo 1, então a gente não precisa dos expoentes. Bom, aqui é um exercício que ele quer que calcule, tá? Também, ó, aparece muito, tá, gente? Só que aqui, ó, a amônia tá como decomposição, tá? Não como síntese, mas é a mesma reação. Então, aqui, ó, são colocados 8 mol de amônia no recipiente de 5 litros de capacidade, acima de 450 graus. Tá, estabelece-se após algum tempo o equilíbrio, ok? Daí, o que a gente tem aqui? Um gráfico com a variação do número de mol, e ele quer que calcule a constante de equilíbrio. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é observar quais são as concentrações do equilíbrio, né? Então, como que eu vou fazer? Se é um gráfico de mol, tá? Por tempo, eu vou ter que ver quando fica constante, tá? Então, o equilíbrio, ele foi atingido, né? Se a gente for olhar mais ou menos, é aqui, né, gente, que eu vou ter que olhar, ó. Tá vendo? Porque aqui tá constante. Não pode apertar forte que aparece essa coisinha aqui. Eita. Aqui, ó, do NH3, tá? Que tá constante. E aqui do N2. Quando o número de mol fica constante, aqui não é concentração, tá? Ele deu o número de mol. Quando o número de mol fica constante, é porque a gente tem aqui o equilíbrio. Então, o que eu vou fazer? O H2 aqui, ó, ele não tem 6 no equilíbrio, 6 mol. Então, eu vou colocar aqui para calcular a concentração em mol por litro dele, tá? 6. Só que eu não posso usar só 6, porque eu preciso de mol por litro. Qual que é o volume desse recipiente? Alguém pode me responder? Está lá no enunciado. É de 5 litros. Capacidade de 5 litros. Isso. Então, esses 6 mol aqui, todo mundo, ó, os 6 mol, gente, eu peguei daqui, que é do equilíbrio, tá? Do H2, ó, 6 aqui, tá? Eu não vou partir aqui do zero, que era no início, eu tenho que usar as concentrações do equilíbrio. 6 mol dividido por 5 litros, e daí eu vou ter a concentração em mol por litro, que vai dar 1,2. É que esse aqui ele quer que calcule, tá? É um caso que a gente vai mostrar aqui o cálculo. Agora, vamos ver o NH3, ó, é 4, a concentração do equilíbrio. O recipiente continua sendo o mesmo, tá? 4 aí dividido por 5 é 0,8 mol por litro. E a GN2 é 2 no equilíbrio. Então, se eu fizer aqui 2 dividido por 5... vai ficar igual a 0,4 mol por litro. Pronto, eu tenho agora, então, as concentrações em mol por litro. Aqui tem que tomar cuidado com o enunciado, né? Se ele já tivesse dado as concentrações direto, a gente não teria esse trabalho, mas aqui ele deu o número de mol e o volume do recipiente. Bom, agora eu vou escrever a expressão da constante, Kc vai ser igual a... Ó, é para essa reação, tá? Então, aqui... produto da reação direta está o hidrogênio e o nitrogênio. Então, aqui não é a síntese da amônia, tá? É a decomposição da amônia. A síntese ela ocorre no sentido inverso. Então, Kc vai ficar igual a concentração de H2 elevado ao cubo, vezes... Aqui é tudo gás, né? Todos participam. Concentração de N2. Dividido pela concentração de NH3 elevado ao quadrado. Agora a gente substitui os números, né? Aqui é um exercício que dá para calcular. Então é só substituir agora. Kc é igual. A concentração de H2 tá aqui, ó, 1,2, tá? Então eu vou ter que fazer 1,2 e elevar ao cubo. Como eu tenho a expressão matemática, agora eu substituo os valores, agora faz continha. A concentração de N2 está aqui, 0,4, aqui tem um vezes que sumiu. E eu vou dividir pela concentração de NH3, que está aqui, 0,8 ao quadrado.
Daí, agora aqui é fazer o cálculo, tá, gente? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 0,4. Isso aqui vai dar 0,6912 dividido por 0,64. Aqui eu sei que a conta parece ruim, mas, ó, gente, vai dar aqui mais ou menos 1,08, tá? Que esses números, eles estão próximos, né? 0,6912 dividido por 0,64 dá 1,08, tá? Então, aqui é um exemplo que, quando a gente tem valor numérico, dá para calcular essa constante, tá? Então, agora vamos continuar aí. Aqui é um outro exemplo para a aplicação da constante. Então, tem um equilíbrio, N2 mais O2 formando 2 de NO. E aqui eu tenho valores de constante em função da temperatura. Ó. Quando a temperatura muda, tá? Embora seja a mesma reação, eu tenho valores de constante diferentes. Então, ele quer saber em qual caso aqui de 1 a 5 eu tenho maior concentração molar de NO. Se a gente olhar o NO, ele é o produto da reação direta, certo? Então, lembrando, ó, Kc é igual à concentração de produto dividido pela concentração de reagente. Então, é um caso de aplicação, tá? Eu vou ter maior concentração de NO onde? Onde a Kc for maior. Aqui, ó, tudo é 10 a menos 4, então eu não preciso me preocupar com esses expoentes, tá? Porque eles são todos iguais aqui, então, na hora de comparar não vai fazer diferença. Qual é o maior Kc? De 5 aqui, que é 16, né? Então, aqui, na situação 5, nessa temperatura, eu tenho a maior concentração de NO. Então, é para isso que serve, tá? A constante, para a gente avaliar essas condições aí. Quanto maior for a constante, maior a concentração de produto da reação direta. Tudo bem esse 2? É só interpretar a constante.